senão daí não vai aparecer o que é para aparecer, né? Agora vai aparecer o que é para aparecer, tá tudo em ordem, viu, Cláudio? O Cláudio falou para mim que a minha voz ela não estava aparecendo, né? Que minha voz da outra vez ela não apareceu, que ela foi cortada, mas agora tá aparecendo tudo. Vocês viram que eu enrolei bastante. Agora tá tudo em ordem. Nana Botton, boa tarde. Tias do Zap. Boa tarde, Alexandre Domingos, e também as pessoas que estão nos ouvindo na Rádio Paraná Oficial e as pessoas que vão nos ouvir aí pelo canal A Tia Pode. Nana Botton, que ela é a titular desse programa e eu, metido novamente, estou aqui para entrevistá-la. Naná, vamos dar um oi para o Cláudio. Sim. Amigo Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Naná. Boa tarde, ouvintes da Rádio Oficial Paraná. É você e o Alexandre César. Até o prêmio lá saiu com o nome errado. Lê ali o prêmio lá. Ó. Está escrito lá no prêmio. Rádio Oficial do Paraná. A rádio é Paraná Oficial. Você e o Alexandre César vão ganhar 2 prêmios. A Rádio Paraná Oficial. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal das Tias do Zap. Boa tarde, Naná. Boa tarde, Alexandre. Eu quero saber de vocês, né? Vocês são sempre ligados, antenados na política nacional, estadual e municipal, né? Vocês já devem estar aí ouvindo nos cantos políticos, nos corredores políticos, dentro da Assembleia, na Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, as novidades, né, desse ano, aí, nesse primeiro semestre, da política municipal, estadual e federal. Primeira, lógico, eu até conversei aqui com o Cláudio nos bastidores, ele falou assim, para falar nesse assunto, eu preciso estudar, entender primeiro, que é a parte da federalização dos partidos, né, que é muito diferente entre federar os partidos e também unir os partidos, a fusão dos partidos, né? Então, daqui a pouco eu vou comentar um pouco, eu tenho bastante conhecimento, porque eu já entrevistei alguns parlamentares discutindo e debatendo sobre o assunto. E nós temos aí a PEC da reeleição, barulho bombástico dentro do Senado Federal, indo para a Casa de Leis, né, lá na Câmara dos Deputados, no Legislativo Federal, para ser discutido se passa ou não passa, se volta para o Senado. Eu acredito, já estão falando aí que o Luiz Inácio Lula da Silva não deve, se for para a mão dele, sancionar essa lei, que é prejudicial principalmente aos presidentes da República, né? Mas, Naná, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, 5 anos de mandato com direito à reeleição. Prefeitos, governadores e presidente da República, 5 anos de mandato sem reeleição. E a eleição única, todos no mesmo ano. Você é a favor ou contra? Bom, resolveria em partes a situação do povo que tem que ficar indo aí cada 2 anos para votar. Mas eu não acho que seja ruim 5 anos de mandato. Não acho que seja tão ruim assim. Mas é algo a se pensar, ainda está muito verde essa história. Mas eu tenho vantagens e desvantagens. Olha só, vamos fazer 2 exemplos aqui. Sérgio Moro, ele é senador, seu mandato vai até 2030. Ele já não poderia ser candidato ao governo do Estado para falar assim, se eu perder eu volto para o Senado. Porque daí ele perderia o mandato dele, porque ele teria que escolher ou o Senado ou o governo. Sim. Vamos colocar aqui Guilherme Kilter, que todos sabemos que é candidato a deputado federal. E Guilherme teria que escolher, ou fica vereador ou sai deputado. Porque se ele hoje, com a lei de hoje, ele sai deputado e perde, ele volta a ser vereador. Se numa eleição única, se ele sai deputado e perde, ele fica sem mandato. E é o caso do Sérgio Moro, que está num cargo acima como senador. Então, tem essa... Nesse caso, eu acho, a minha opinião pessoal sobre quem fez campanha para ser vereador...
Tem que ser vereador até o Tem final? que ser vereador até o final. Parabéns. Eu sou Essa dessa. é a minha opinião. É a minha também. Né? Agora, tem gente que já está de olho lá na frente, né, em algo. Eu acho que tem que aprender. Tudo é um processo na vida. Não pode dar um passo maior que a perna. Eu ainda acho que o vereador tinha que sair a deputado estadual, depois a deputado federal. Ia galgando os degraus, Ia ser sem pular. 2 mandatos de vereador, 2 mandatos de deputado estadual, 2 mandatos de deputado federal, 2 mandatos de senador. Ele não ia conseguir fazer em um mandato só algo relevante para a nossa cidade. É preciso 2 mandatos para que as coisas aconteçam. Essa é a minha opinião. Não E a sei se é opinião do Cláudio? Eu vou começar pela... Eu acredito o seguinte, a questão da reeleição ela é bem complicada. O que a gente pode pensar é na questão da permanência eterna de um deputado. Tem deputado que não fez outra coisa na vida a não ser deputado federal, deputado estadual, a vida Exemplo toda. do Traiano. Tipo Traiano. 36 anos deputado. Exatamente. E estamos falando de um. Mas quantos dentro Nelson da Câmara Justus, Estadual? Nelson Justus. Sim. Esses caras, eu acho que está O na próprio hora. Alexandre Cury, né? Já está A na gente sua precisa sexta. rodar esse povo, né? Eu acho que tem que haver uma alternância. Sim. O que acontece? Quando você permanece ou mantém alguém no mesmo cargo a vida toda, ele se acha no direito de comandar o que é certo ou errado na região onde ele foi eleito. Então começa, eu tenho que mandar dinheiro para essa região, porque senão não me reelejo. Eu acho o seguinte, a primeira coisa que eu sou Isso a você favor... está falando em nível... por enquanto, deputado estadual, a nível de reeleição. Acho que dois mandatos é o suficiente. Eu também acho. 5 anos para cada um, 10, ou eu até permaneceria nos 4. Né? Proporcional. Os proporcionais são 4. Agora, os qualitativos, que aí é um senador, um governador, né, um presidente, eu acho que, como a Naná falou, é meio complicado um mandato só, né? E que nem... O que pode-se dizer é uma faca de 2 legumes. Ou uma faca de 2 gumes, então, mas falando sério, o que ocorre? Em 4 anos, você não consegue fazer com que as coisas aconteçam do jeito que você é, principalmente na questão aí de Estado, município e da questão federal. Você não consegue, tem muita coisa a ser mudada, muitas burocracias a ser alteradas. Então, nos majoritários, eu acredito que 2 mandatos também é o suficiente. Nos proporcionais aí, vereador, deputado federal, deputado estadual, 2 mandatos também seria o suficiente. Tem que haver uma alternância no cargo. E outra coisa, a questão aí, vamos dizer, da eleição geral de governador, do presidente até o vereador. Isso foi feito em 82, lembra disso, Alexandre? Em 82 nós votamos, desde governador do estado, na época eu estava aqui no Paraná também ainda, né? Eleito foi o José Richa, lembra? O pai do Beto Richa. Sim. E aí era a PMDB, inclusive o voto era coligado. Era um voto que você poderia... Era obrigatório escolher um dos partidos e votar de cima embaixo. Sim, na legenda. Na legenda completa. Fui até fiscal já falei sobre isso, fui fiscal de partido. Porque não era o voto de legenda, era o voto na legenda. Você tinha que votar na legenda inteira. Os candidatos deveriam de ser da mesma legenda. Desde o governador... deputado estadual, deputado federal, tanto senador. Que a colinha ela vinha do completa. 25 até embaixo, era 25, bababá, 25, bababá. Exatamente. Então, isso eu sou contra. Eu também. Certo? Eu acho que tudo bem que há um gasto um pouquinho maior no que diz respeito às eleições, mas veja, você votar para presidente da República, senador, governador, deputado estadual, deputado federal, prefeito e vereador, isso não vai dificultar um pouco a qualificação de quem a gente pode votar? Mas você nacionaliza, você veja só, você vai nacionalizar o candidato a vereador. Por quê? Um presidente vai fazer palanque para o vereador, um candidato ao governo vai fazer palanque para o vereador, um candidato ao Senado vai fazer... Eu acho que vão aumentar os conchavos. Né? Sem dúvida nenhuma. Os conchavos políticos. Sem dúvida. Acredito eu que também diminuiria bastante
né, a movimentação da economia no país, que hoje nós temos, por causa da política, um movimento econômico de 2 em 2 anos. Sim. Né? São pessoas que estão desempregadas, com trabalhos e empregos temporários, e esses trabalhos temporários acabariam, né, de Sem 2 em 2 dúvida. anos Sim. e virariam de 5 em 5. Então, a pessoa que tem hoje uma esperança de uma eleição no ano seguinte, ela teria que esperar 5 anos até arrumar uma boquinha. Mas, por outro lado... Acabariam É. os representantes das associações de moradores. Sim, isso Sem que eu estou falando. dúvida. Eu acho que, por outro lado, a gente ia conhecer melhor quem são os parlamentares, quem realmente, de fato, quer fazer alguma coisa. Porque nós teríamos tempo para isso. Mas eu até concordo. Mas eu te pergunto o seguinte, aí tu teria que ter olha, hoje já é difícil escolher do jeito que tá. Um É bom mesmo. candidato a deputado estadual, um bom candidato a deputado federal, um bom candidato a senador. Já é difícil. Aí você imagine você ter que fazer uma escolha de cabo a rabo, como foi, desculpe a expressão, como foi em 82. Eu me lembro, Eu cara, é acho difícil difícil. também. Às vezes você não tem nem noção, tem tempo de saber quem que era o candidato e acaba sendo um voto sem análise. É o que eu falo. Hoje, no Brasil, nós corremos um risco fortíssimo em votar em quem a gente não conhece Exato. e não analisa currículo. É por isso que o Estado está nessa Cláudio condição. Naná, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Naná aqui chegou hoje com uma maravilhosa soda italiana. Da Maturi. Sensacional. De qual é a marca? Maturi. Maturi. Sensacional. Então, se você Fantástico. gosta de uma soda italiana, quer servir para os seus amigos, parentes e amigos, Maturi. Maturi é a nova soda italiana. Está chegando para arrebentar aí, quebrar todo o mercado. Naná, e quem quiser adquirir a soda, entra no contato através de que número? A soda italiana da Maturi, ela está sendo vendida na rede de mercado Circuito no momento. Mas nós já estamos fechando aí alguns outros mercados. Circuito. A pergunta que eu vou fazer para vocês, né, eu quero ver se vocês concordam ou não, né? Você administra uma rede, né, de profissionais. Você já teve empresa, Cláudio? Eu já tive? É. Já tive várias empresas. Eu sou... Eu estou abrindo uma agora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que fariam vocês contratarem um profissional para representar a empresa de vocês? Eu acho que tem que ter experiência, Certo? né? E eu acho que tem que... Eu estou pensando na minha empresa. Experiência, no meu caso, é uma empresa de marketing, tem que ter experiência em marketing, conhecer inteligência artificial, alguém que só venha a fazer crescer. Às vezes até me ensinar, porque tem certas coisas que eu estou abrindo na empresa que eu não sei. Para Então, te ensinar é difícil, hein, Naná? por quê? Naná, você sabe tudo, Naná! Sei. Naná Bottom! Só não sei fazer dinheiro. Ainda não dá, né? Ainda não dá. Cadê esse negócio? E você, Cláudio? O que olha, faria você contratar? Vamos supor, você vai pegar alguém, a tua empresa está consolidada, você precisa fazer uma viagem de 1 ano. E você precisa contratar alguém para ficar comandando tua empresa, que gera a economia da tua família, que paga os estudos, a comida, paga tudo da sua família. Quem você colocaria? O que teria que ter a pessoa para você nomear e contratar essa pessoa para essa empresa? Bom, eu já tive algumas empresas e o problema de contratação depende da função a qual está disponível para o profissional, o candidato. Veja bem, Mas para ser diretor-presidente da tua empresa. nesse caso é a mesma coisa. Existem uns vídeos aí rodando hoje até e eu vou ser franco para você. Nesse caso, o que importa é a mesma coisa que você colocar um piloto de avião. Quem você colocaria um piloto de avião? O cara que está terminando o curso. Não, né? o cara que tem 300 horas de voo. O cara que tem 300 horas de voo. Nesse caso, no caso da maneira que você está colocando minha contratação, com certeza averiguaria o currículo, o seu tempo de trabalho, da onde você vem, como estão as suas redes sociais. Produtividade, o que ele fez de bom ou não. Agora, veja bem, se eu estou contratando alguém para um cargo inferior a esse,
A gente hoje tem que pensar o seguinte, será que as oportunidades só serão dadas para quem tem experiência? Porque eu já passei por isso. Ah, mas você não tem experiência. E aí, como é que fica? Nunca vai pegar experiência? O cara morre de fome sem pegar experiência? Tá, então eu vou te falar o seguinte. Mas para um cargo mais baixo. Não, o cargo, Pro sem dúvida nenhuma. Top, tem que ser o top. Tem que Tá, ser um beleza. dos melhores. Preparo, Tá. tem que ter preparo. Em 2022, para vocês dois, Aham. pergunta para vocês dois. Para quem você votou para presidente da República? Bom, eu votei... Bom, Eu fiz uma pergunta. Sim, não vou nem... que nem diz outro. Eu fiz uma pergunta. Para ser simples, rápido e lógico. Rápido. Eu votei em Jair Messias Bolsonaro, na época em 22 ou Não, número não. 22. Tá, Vota, beleza. vota aí, beleza. confirma, Você, 22 é Bolsonaro. você também. Naná votou no Bolsonaro. Agora eu vou fazer o papel do diabo, Pode fazer. tá? É bom. Bolsonaro, quase 30 anos, 29 anos De carreira. de carreira como deputado federal, Sim. aprovou, né, só virou lei um projeto Dois. dele, mas não era dele. Tinha mais nomes junto com ele É. e a autoria não era dele. Sim. Tá, então não era um cara bem preparado, né? Porque se fosse, por exemplo, nós temos vereadores aí em Curitiba que apresentaram muito mais projetos do que ele como presidente da República. Sim. Depois que ele foi eleito presidente da República, ele lançou 2 projetos como deputado, mas ele já era presidente da República, o do aumento do ponto da CNH e da cadeirinha de criança no carro. Mas vamos supor, aí que vem o X da questão. Aí que vem Eu o X. tenho uma resposta. Eu sei que você tem a com resposta. certeza. Essa Não, é mais eu fácil. gosto de cutucar, eu gosto de cutucar. E foi ótimo. Aí o que acontece? Nos Daí- abre um leque enorme de respostas. Sim, daí o que acontece? Aí nós temos do lado profissionais altamente qualificados, né? Profissionais, né? Altamente qualificados. Não estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva. Não, Não, não tô qualificado falando. ali não tem nada mesmo. Não, eu estou falando, não estou falando de desqualificado, estou falando de qualificado. Então nós tínhamos ali a Tebet, né? Sim. Nós tínhamos a Tebet, A Fauci Tebet. ela era muito mais qualificada, né? Não, naquela época não tinha ela como ministra, não tinha ela em governo, ela era um nome, tá? Ela tinha uma história. Sim. Aí eu falo o seguinte, a gente pegou, né? Em 2018, o piloto já tinha mostrado que o avião não estava muito bem governado. O outro já tinha mostrado que o avião estava desgovernado, que hoje é o atual presidente. Ele já tinha mostrado lá atrás que o avião, que ele não sabia controlar avião nenhum. O outro, a gente teve uma prova que também o avião não ia muito bem. E nós continuamos, né? O povo brasileiro, porque a culpa não é tua, Nana, a culpa não é minha. Nós continuamos dando. Não, eu estou falando isso para dar continuidade naquilo que o Cláudio falou. A gente sempre dá O continuidade. avião do Bolsonaro passou por várias tempestades. Então, por exemplo, a gente sempre vai dar continuidade. Aí a gente fala aqui no governo municipal. Olhe quem é o nosso prefeito. É continuidade do que tinha lá atrás. Ele vem num grupo que vem dando continuidade. O nosso governador Político de vem carreira. de um grupo Mas- que dá continuidade. A maioria dos nossos deputados estaduais são pessoas... Temos o caso do Guto Silva, que ele vem balançando. há quantos anos? Eu vou voltar a pergunta para ti. Vou dar de volta a pergunta. Veja bem, você me Gaúcho, fez uma velho. pergunta. Tu me fez uma pergunta e a pergunta Ele foi da ficou seguinte nervoso, forma: né? quem que tu contrataria no caso da minha empresa, né? Certo. A pergunta foi feita para mim, da minha empresa, onde toda a minha família depende dela, quem eu contrataria? E eu te pergunto agora, como que estava Curitiba quando entrou você sabe o quanto eu sou contra a pessoa do Greca. A pessoa, e não do profissional Greca. O que ama Veja Curitiba. bem, agora veja bem, Curitibinha. será que eu teria que tirar a continuidade, a Curitiba? Eu vim para cá com o Fruit. A cidade estava em declínio.
melhor cidade do país, que é Curitiba hoje, se você sair de Curitiba e for para fora do Paraná, todo mundo vai falar bem de Curitiba. É uma Sim. das melhores cidades O hoje. marketing Sim, também é já bem foi feito. melhor. O Já- marketing também é bem feito. É, né? Bem mas feito, já foi mas melhor. mas E já- o não, Greca gastou mas milhões toda- para esse marketing. Né? Exatamente. E o Eduardo na pegou reali- um pepino, uma Não, mas bucha na eu cidade. vim de fora. Vocês viveram a vida Você é da toda onde? aqui. Eu sou de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Morei 25 anos em Campo Grande, fiz os 2 estados, Mato Grosso e Mato Gaúcho, Grosso do Sul. barbaridade. Bárbaro. Eu sou nômade, já vivi em vários locais. Posso garantir para vocês, eu vim de fora. Eu vi as outras cidades, eu vi outras capitais, eu conheço outras capitais. E posso garantir, Curitiba estava num buraco com o Fruit. Entrou, Greca, tudo bem, houve marketing, mas a cidade mudou. Agora veja bem, por que eu não dar continuidade de um trabalho bem feito, que eu considerava bem feito, que eu considero bem feito, isso é Pra mim, uma opinião minha. melhor Por que não prefeito. colocar o cara que vai dar continuidade? Quanto ao Bolsonaro, vamos bem rapidinho que eu vou... Deixa eu falar um negócio. A política em si, ela diferencia de um grupo privado. Certo? Eu tenho que conhecer as nuances, porque hoje nós vivemos num país presidencialista, mas que quem governa é o Congresso. Quem governa é o Congresso, porque não adianta o presidente da República criar um decreto, fazer qualquer coisa, se não passar pela Casa Maior, que é o Senado, e pela Câmara de Deputados, a Câmara do Povo, isso que é o Senado, a Câmara de Deputados Federal. Isso não funciona. Mesmo que o presidente não concorde, der o veto, o que acontece? Volta para a Câmara Federal e esse veto é derrubado. Então nós estamos nos enganando hoje que a administração é feita pelo presidente da República. Ele é quase só um fantoche. Entendeu? O próprio Lula, o Lula, me desculpe, isso cometeu o mesmo erro. Cometemos o mesmo erro. Eu não, porque eu tenho 61 anos, voto desde os 18. Né? E nunca votei nessa linha de candidatos. E não estou falando mal do PT, não, porque o PT é uma consequência da ignorância do povo. Né? O que acontece é o seguinte, ó, então o que se dá? Qual é o maior problema hoje? É que hoje o Congresso, que administra o país, é todo formado também, me desculpe a franqueza, por estados que não têm função econômica dentro do país. Entendeu? Então o que ocorre? Votei no Bolsonaro pensando numa mudança. E olha, vou te falar, o piloto que eu votei em 2022 me provou que ele entrou em 2019 e fez um bom trabalho até 2022. Então eu votei novamente no piloto que fez uma boa decolagem, um voo perfeito, Mesmo né? E uma aterrissagem. Aterrissagem não, aterrissagem não, porque ele não aterrissou em solo nacional. Não. Ele terminou o Mas voo dele viu? nos Estados Unidos. Mas ele entregou, ele entregou o avião voando com 54 bilhões de superávit. Isso não é um bom pouso? Bom. O que ocorre? Então, para terminar, para encerrar aqui, então, eu acredito o seguinte, ó. Primeiro de tudo, nós deveríamos de analisar a situação política do Brasil. Complicado. É complicado. Hoje o Senado, o Senado tem um poderio. Tá complicado. Mas agora eu vou te dizer o seguinte, Cláudio e Naná. Eu acho sim que a Naná, até com a gente entendendo o posicionamento dela como presidente das tias do Zap e dos tios do Zap, a gente vê o seguinte, que ela é tirada a forma real do trabalho do tias do Zap, porque você não tem como trabalhar da forma que você gostaria de trabalhar num país que, infelizmente, ele é regido por interesses. Ele é regido por interesses. Perfeito. Eu escutei ontem um cara que falou assim, não, meu candidato a vereador foi fulano de tal, porque eu fiquei 8 anos para tentar um alvará e ele conseguiu para mim. O que acontece? Quando nós colocarmos na cabeça, Cláudio e Naná, que o alvará, a licença, é um direito nosso. E o trabalho da liberação é uma exigência do povo. E que a obrigação deles é trabalhar por isso.
para liberar o alvará para você, para liberar a licença para você. É obrigação deles, eles foram eleitos para isso. Quando os caras batem no peito, porque eu fiz o Bolsa Família. Meu amigo, você está lá para isso, você foi eleito para fazer isso. É isso que eu ia falar. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Está falando sobre Bolsonaro. A minha pergunta é: qual é o papel de um presidente da República? Né? O que o Bolsonaro fez? Se o papel do presidente da República é correr atrás, lutar pelo bem-estar do seu próprio povo, A função do Estado. a função do Estado, o que o Bolsonaro fez? Ele cuidou do IPVA, ele cuidou dos aposentados, ele fez muitas coisas, ele fez a função dele. Além do que, mesmo que ele não tivesse feito nada, ele despertou uma nação. Ele chamou de volta os patriotas. E ele fez com que nascesse essa consciência política de que nós, como povo, temos um papel importante, que, ao contrário do que as pessoas pensam, eles trabalham, né? Eles não são nós que trabalhamos para eles que trabalham para nós. Então, eu lembro que Bolsonaro ele recebia as pessoas, ele era acessível ao povo. Ele não se achava o rei só porque ele era o presidente. Quando ele viajava, ele não ficava em hotel de 20 milhões, ele ficava nos quartéis, para não gastar o dinheiro do povo. Embaixadas. Ele desligou a luz da água quente da piscina para não gastar dinheiro do povo. Então, isso é respeitar o povo. Como presidente, ele foi exemplo perfeito. Claro, ele teve seus problemas, mas pensa bem, o que ele enfrentou. Então, vamos comparar Lula e Bolsonaro. Então, o que ele fez com o que fez? Né? Então, está muito errado isso aí. Muita gente vai lá e maltrata, inventa em fake news sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro, para mim, é um herói. Eu acho o seguinte, o Bolsonaro, quando eu escrevo, né, as pessoas falam para eu falar, muitas vezes, sobre o Bolsonaro. Muitas pessoas falam assim, o Alexandre é anti-Bolsonaro. Não. Eu parabenizo o Bolsonaro, eu dou uma salva de palmas para ele, agora falando politicamente. As pessoas acham que é muito fácil você fazer uma campanha política. Uma campanha política, ela é árdua, ela é difícil. Para você conseguir ser candidato por um partido, você tem que passar por brigas internas, você tem que bater de frente com muita gente, você tem que fazer conchavos, ter muita gente do seu lado. E Bolsonaro não. Bolsonaro, a gente brinca e tudo que a gente fala assim, por causa que ele saiu dos 5% depois da facada, ele não sei o que e tal. Mas tudo isso é uma brincadeira, as pessoas usando alguma coisa para falar, porque não tem o que falar, né? Essa facada aconteceu, a gente fala que não aconteceu. Por que essa facada aconteceu? Então, assim... Tudo isso está tudo nebuloso em volta dessa facada. Então, assim, são coisas assim, que a gente tem que falar dele como um líder, né? Tudo que ele conseguiu sozinho. Ele não tinha um grupo político por trás dele, ele não tinha um padrinho político, ele não tinha um partido por trás. Tem que levar tudo isso em consideração. Ele fez tudo isso sozinho. Né? Ele fez tudo sozinho. Bolsonaro tinha que ser um partido. O bolsonarismo tinha que ser um partido. Não, mas tinha que ser o Bolsonaro, Partido Bolsonaro Futebol Clube. Tinha que ser um partido. Porque as pessoas... o que ele conseguiu fazer em cima do nome dele, o que ele conseguiu criar como uma grande liderança, isso, comparado ao Lula, é diferente, porque o Lula tem um grande partido, um partido histórico. O Lula, não, mas vamos falar, agora a gente está falando de político para político. Então, assim, os dois grandes nomes na política nacional que nós temos, né, se chama Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Isso nunca ninguém vai tirar da história do Brasil. Né? Sim. Isso nunca ninguém vai tirar. Um é bandido solto livre, o outro é inocente querendo ser... Agora, o que acontece? Eu acredito que nessa formatação dessa PEC vai prejudicar... Né, já se falaram duas vezes. Por que eu trouxe, falando do Bolsonaro e do Lula? Porque tem alguma coisa em volta disso aí, porque não é favorecimento para nenhum político essa eleição única, não é favorecimento nenhum
cortar a reeleição de prefeito, governador e presidente, né? Engraçado que isso aí só começa a valer, estranho, daqui a 9 anos, em 2034. A primeira é 2030, vai modus aí exercer em operandi. 2034. Eu quero entender aonde que startou isso aí, porque isso aí não é para afetar vereador. E eu acho que vai dar um boom aí. Por exemplo, quanto que se gasta numa campanha política de 2 em 2 anos e como é que vai ser isso daqui de 4 em 4 anos, uma eleição? É de 5 em 5, né? Vai 5 É em de 5. 5 em 5. Como é que vai ser essa questão de fundo eleitoral, fundo partidário O por causa Vai disso? faltar dinheiro. O último mandato do Figueiredo e o depois do José Sarney, depois da morte do Tancredo Neves, foi 5 anos, né? Fora. Então, eu vou fazer umas observações aqui até. Vou falar um pouco sobre o Bolsonaro. 2018, certo? Eu acho que o Bolsonaro é o seguinte: o princípio básico do Bolsonaro foi a questão técnica, porque ele vem de uma escola que é a escola militar. Lá você não faz nada se você não for técnico no que você vai fazer, certo? O que acontece? Vamos pensar hoje como o Bolsonaro como o capitão do avião, certo? Vamos pensar o seguinte: quem foram os ministros do Bolsonaro? Todos profissionais da área. Tereza Cristina. Maravilhosa, Tereza. Por isso que eu falo, Uma mulher são profissionais que da você área. contrataria para tua para minha empresa. Veja bem, o Tarcísio demonstrou que um conhecimento imenso e o que foi vocês feito. levaram para o nome da presidência da República. Sem dúvida. Quando eu fiz a pergunta a quem você contrataria, eu estava me referindo aos ministros. Exatamente. Mas já que vocês levaram para o nome dos Exato. presidenciáveis, Não, mas eram para os ministros que eu tinha. Exatamente. Você quer ver, ó, hoje nós não temos nenhum profissional da área. Não, você veja, E outra Fernando coisa, Haddad, ele é professor, o que ele tem a ver com economia? e outra coisa, ele mesmo se declarou inútil ou incompetente para exercer o cargo de ministro. Estudou 2 meses Ele 30 dias e ainda colou na prova. Então, veja bem, Cara de a pau Simone demais. Tebet, ela é do estado onde eu vivi por 20 e poucos anos. A Simone Tebet, respondendo a tua pergunta sobre quem tinha condição ou não de se eleger em 2022, uma senadora que veio, ela foi prefeita de Três Lagoas, veio alavancada pelo pai, Rames Tebet, o primeiro presidente do Senado sul-mato-grossense, um cara fantástico, e ela vem seguindo a história dele, entendeu? Onde está tanta competência dessa mulher? No Senado ela não fez nada. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, ó, o que falta para nós hoje é ter uma sequência realmente de profissionais. Veja bem, eu vou citar aqui o Sérgio Moro. Nós deixamos de votar num cara que tinha 8 anos de mandato, entendeu? Como presidente, como deputado federal, que era o Paulo Martins. Votamos num juiz, certo? Sim. Que não tinha a mínima experiência política e está lá fazendo o quê? Zero à esquerda, desculpe a franqueza. Tá? Então, agora 2026, por isso que eu sempre bato na tecla do currículo e do currículo para 2026. Nós precisamos aprender a analisar o currículo, o histórico dessa pessoa. Vamos dar uma chance? Sim, vamos dar uma chance para quem já teve alguma experiência. O que ocorre é o seguinte: a direita corre um risco enorme de seguir muito a internet com quem aparece de repente, não, agora eu sou o cara, começa a fazer vídeos, falar mal de alguém. Agora está todo mundo falando mal do STF. Tá ficando fácil, tu não acha, Naná? Por que tá ficando fácil? Porque eles estão tão encurralados, o STF está tão encurralado nas burradas que fizeram, eles mesmos fazendo as bobagens, que eles não podem mais prender ninguém. Eles não podem, porque senão eles prenderiam. Então hoje está muito fácil fazer um vídeo falando mal. E aí vira... o povo gosta, assim, de um cara que enfrenta, que fala, porque mexe no emocional. Nossa, esse cara é bom. Mas e aí onde fica o currículo, Naná? Eu e você sabemos disso, que a gente faz campanha, fizemos campanha em 2018, fizemos campanha em 2022, e a gente sabe com que agora 2024, 2020, e a gente sabe com quem a gente lida, quem são as pessoas, né? Quem realmente faz a coisa acontecer, ou tá só na internet.
Né? Isso não tem. E a questão é mais ou menos isso. Por isso que eu falo, 2026, pessoal da direita, assistam menos videozinhos e analisem mais currículos. Nós vamos ter pessoas com capacidade para cada cargo, desde que nós tenhamos realmente uma análise correta. Faça o que o Bolsonaro fez e o que ele fala para ser feito. O que ele fez, escolher os profissionais da área para cada área. Sim. Então, para cada área dos ministérios dele, tinha um profissional. O Tarcísio, nossa, Fantástico. arrumou o Brasil. Tereza Cristina, Ai, pequena de tamanho e grande nas ações. Nossa, né? O agronegócio cresceu muito. Hoje, o nosso senador, a nossa senadora, a Damares, fez né? bastante Fantástica, uma mulher de resultados, né? E então, o que acontece? Eu estou citando alguns nomes, mas em si, todos os ministros, ou quase todos eles, eram pessoas profissionais da área. Sim. Então, não adianta a gente achar que vai eleger alguém com base em vídeos. Não, gente, analisem o currículo, o que essa pessoa fez e que forma ela fez. A minha preocupação em relação ao Senado, né? O Senado, ele tem muita responsabilidade, é uma casa de leis, é onde se cria as leis, né? É onde se votam as leis. Ali, no Senado, eu acho que é a parte mais importante de todo o governo, né? Porque eles têm poderes ali para poder resolver situações ou barrar situações. Aí eles trabalham bastante com as leis do Senado. Essa é a minha preocupação. Aí você coloca lá um palhaço para trabalhar lá, pessoa achando que é um circo, que não entende nada de lei, que não consegue ir pelos caminhos da lei para poder fazer com que aquele processo, né, aconteça da maneira certa. Não tem juiz de garantias, eles só querem fazer, eles têm um processo dentro da cabeça deles. Só que o negócio é o seguinte, existe uma lei que você tem que seguir passo a passo. Existem regras. Existem regras. Né? Aí você vai lá, entra como no Senado lá, querendo fazer alguma coisa, mas espera lá. Se você não tiver um bom advogado da sua equipe, um bom chefe de gabinete na sua equipe, o Brasil está caindo abaixo por causa disso, gente. O Senado é muito responsável por tudo que está acontecendo pelo país, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem é, né, Naná? Não, que nem agora. É isso. Agora o senhor Sérgio Moro aí vai se candidatar ao governo do estado do Paraná. Aí eu pergunto, como é que nós, paranaenses, estamos nessa situação? Vai sair lá Sérgio Moro, Paulo Martins, se sair, vai ser a única saída para o pessoal da direita. Agora, entre Sérgio Moro e Requião Filho, você vai em quem? Eu vou repetir o que eu falei. Eu vou repetir o que eu falei. É difícil. Né? Difícil. Veja bem, eu sempre falo o seguinte, ó. Eu acho que a gente tem que analisar o currículo e o que as pessoas fizeram. Então eu começo desde o Senado, eu sempre falo, olha, hoje nós temos um governador, você sabe que eu não sou o maior fã do Ratinho, porque eu tenho algumas observações, mas hoje faz uma gestão fantástica. Eu também gosto. Fantástico, o cara está fazendo um trabalho dentro do estado do Paraná que segue inveja para todo mundo. É uma pena que ele vai sair, mas exatamente. Precisa sair. E tem que a alternância de poder, ela é necessária. Sim. Ela se faz necessária para um país de democracia, um país que se diz democrático, porque hoje não é mais, né? É visivelmente. E o que acontece? Mas por que eu digo? Você, Naná, acabou de falar o que realmente eu penso. Veja bem, como é que eu posso... Veja, a Câmara de Deputados e o Senado, né, elas são os criadores e aprovam leis. Sim. Certo? O Executivo só as executa. Isso. E o Poder Judiciário só as analisa. Veja bem, como que eu posso pôr alguém que não tem noção de leis, que não tem noção do que vai fazer? Eu vou fazer um projeto aqui, que nem está agora lá, projetos de, como é que é, 6x3, daquela moça lá, né? Aquela meia moça lá, que quer diminuir a carga horária. Gente, não tem lógica. Então, o que ocorre? Ocorre hoje que o problema maior nosso é por pessoas que não tenham condições de seguir. Veja bem, ainda nós enfrentamos um problema maior. O senador representa o Estado. Sim. O deputado federal representa o povo do Estado. Veja bem, e nos estados hoje, cada estado tem direito a 3 senadores. Não é proporcional ao que o Estado representa
para a federação. Sim. Não, é escolha. 13. Então, veja bem, nós temos hoje, nós somos reféns, desculpe a franqueza, também acho, aos reféns estados mesmo. do Norte e Nordeste. Sim. Nós somos reféns. Então, o que que acontece? Por mais que a gente tente, a gente vai sempre ficar subordinado ao Norte e Nordeste. Por mais que a gente tente. Então, se o Sul do país, Sudeste e Centro-Oeste, não se der conta que nós temos que ter realmente um Senado de pessoas competentes, com condições, que conheçam leis, que realmente foram habilitados para aquilo, nós não votarmos certo, vai continuar a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa. O Sérgio Moro é um exemplo disso. Agora eu pergunto ao povo de direita do Paraná, onde foi que o Sérgio Moro administrou alguma coisa, a não ser dar ordens e julgar o que ele achava correto, não dentro do que ele entendia que estava dentro das leis, que foi como juiz. Então, para mim, enquanto continuar dessa forma, nós votamos do jeito que estamos votando, ou voltamos, né, entendeu? Um exemplo lógico, entendeu? Um exemplo lógico. Para mim, você sabe o meu nome. Para o Senado, você sabe que eu vou trabalhar e acredito que é o cara que vem indicado pelo Jair Messias Bolsonaro, nosso capitão, que é o Felipe Barros. Excelente nome. Tem competência, tem currículo, já conhece as funções, já foi vereador, foi deputado federal por dois mandatos, entendeu? Então ele conhece o que acontece na Câmara de Vereadores e conhece o que acontece. Não só as leis, mas como as coisas acontecem lá dentro. Exatamente. Então, gente, vamos analisar essas condições. Cara, não adianta, eu não estou citando nome, não quero citar nomes aqui, mas tem que ter um pouquinho mais de análise curricular, de currículo sobre de quem eu vou votar. Entendeu? E isso vai fazer a diferença no futuro. E olha, não tem outra maneira de a gente mudar esse país se não tendo consciência na hora que você apertar, mesmo a gente não acreditando muito nos botãozinhos que a gente vota nas eleições, né? O que a gente aperta. Paraná ficou muito carente no Senado. Nesses últimos 8 anos aí, a gente patinou bastante no Senado, porque os nossos senadores não fizeram o seu papel. Nem o próprio Sérgio Moro, que ficou a favor aí do Flávio Dino aí para a Suprema Corte, que foi uma decepção para o nosso estado, né? Agora vai se lançar aí ao governo do estado do Paraná e não quer abrir mão disso. Tá? E nós, como paranaenses, estamos aí refém de uma escolha. Eu, sinceramente, depende do que eu vou falar, eu posso ser as pessoas jogar ovo em mim. Eu concordo. Se o Paulo Martins não sair, a gente não tem um representante da direita aqui. Aí eu pergunto, quem é pior? A gente vai votar no mesmo menos pior? E quem é menos pior? Moro ou Requião Filho? Quem é menos pior? Naná, hoje eu estou impressionado pelo teu discernimento no que você está colocando. Verdade. Se hoje nós tivéssemos que escolher entre... Apesar que eu acho que o Requião Filho teve aqui, foi um cara assim, demonstrou coerência nas suas falas. Mas falar é mais fácil do que agir, né? E olha, esse se é um negócio bem complicado, olha, você já sabe que eu já tinha como candidato para prefeito o Paulo Martins. Sim, fiz campanha literal para o Paulo Martins para o Senado. Né? E se ele sair a governador do estado, terá meu apoio também, certo? E o que acontece? Por quê? Porque sigo o currículo. Foi 2 mandatos maravilhosos na Câmara de Deputado Federal, foi um cara que brigou pela direita, é de direita, tem uma família formada, sabe o que quer, hoje prefeito da cidade de Curitiba, e me desculpe, o PSD só não perderam as eleições porque o Paulo estava ali escorado que, por exemplo, que eu de direita, né? Sim. Que eu de direita votei e fiz campanha pro cara de direita. Muita gente votou no Pimentel por causa do Paulo. A direita toda votou no Pimentel por causa do Paulo. Não estou desmerecendo o Pimentel. Longe Jamais. disso. Eu acho que, inclusive, a parte que o Paulo está administrando
que é a segurança, né, e essas questões da economia, ele está fazendo um excelente trabalho. É um trabalho a longo prazo, porque não dá para ver o resultado assim do que ele está fazendo de um dia para o outro. Mas eu tenho acompanhado o trabalho. Ele está fazendo o trabalho, ele está aprendendo. Isso que ele me falou na última vez que eu conversei com ele, ele falou que ele está olhando a cidade com outros olhos e está gostando de trabalhar na cidade. Então, é sobre isso, gente. Né? Aí... Naná, Naná, hoje nós estamos que nem diz o outro, estamos concordando em tudo, né? Já discordamos de alguma coisa. Veja bem, aí eu te pergunto, Requião Filho, Sérgio Moro, qual teria em 2026 a mesma competência e o conhecimento administrativo do que o Paulo? Qual dos dois? Nenhum. Então, o que eu digo é o seguinte... E o problema do Requião Filho é quem ele vai pôr no ministério, porque ele é um cara aberto. A esquerda vai tomar conta. Esse secretário. Secretariado. Aí vai colocar todo mundo da esquerda lá, porque ele é um centro-esquerda. Então, essa é a preocupação. Por isso que eu não votaria nele. Sem dúvida nenhuma. Então, é aí que está o negócio. Nós caímos na mesma linha de pensamento. Se nós fôssemos votar hoje, se a direita bolsonarista, se a direita, até não digo toda bolsonarista, a direita, quem acredita centro-direita, quem acredita que o currículo e a competência é importante para uma boa administração, não deixaria de votar no Paulo, se ele saísse candidato. Não tem como. O Paulo é nosso, não tem Entendeu? jeito. Ele é a nossa única opção, por isso que eu quero que ele saia. Não, se ele sair, nós estamos lá. É por isso, então é por isso que eu digo, olha, hoje o interessante são cargos extremamente importantes, que é o deputado federal, o deputado estadual, o senador e o governador e presidente. Eu sempre falo, a presidência da República é a cereja do bolo. Os estados dependem do deputado estadual e do deputado federal e do Senado. O governador é o executivo, é o que pode mudar ou não o caminho que o estado vai seguir. Certo? Porque a competência está nisso. Então, por isso que eu falo, cuidado, gente, analisem currículo, porque eu vou repetir novamente, porque eu apoio. Apesar, tu sabe que eu sou da direita Paraná, tá? Temos como líder geral, o líder regional, o Peterson Martins, e como líder estadual, o Felipe Barros. Sim. Então, eu seria incoerente da minha parte citar outro nome. Né? Mesmo em qualquer condição, e pela competência, pelo currículo e por quem ele vem indicado, para o Senado eu vou de Felipe Barros. Para governo do estado, vou de Paulo Martins. Eu também. Tá? Deputado federal, tenho meus candidatos, são muitos ainda na base de escolha. Eu tenho pessoas com um nome belíssimo, tipo Ricardo Arruda, um cara fantástico. Hoje, deputado estadual, defende as nossas pautas. Tito Barrichello, entendeu? São nomes que eu tenho. Hoje tem um candidato também ali de Pinhais, que eu não vou citar o nome dele agora, também que é futuro candidato, certo? E bom também. Indiara tem deputado Barbosa, estadual, Indiara, uma pessoa fantástica, uma mulher aí que está fazendo o nome dela na Câmara. Acho que tem uma gurizada que está querendo sair agora, que teria que dar um tempo. Essa gurizada tinha que ficar. Segurar um pouquinho. A Indiara já está madura para sem poder dúvida, fazer. já sabe o que acontece dentro do meio político, sabe o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer. Então, acho que está na hora da gente analisar currículo, analisar a pessoa. Cara, não vamos parar com esse negócio de o cara fez um videozinho, é o cara. Deixa disso, gente. Não, ou que tem um padrinho forte. Ou que vem com um QI, que quem é um padrinho muito forte aí. Eu vou, tu sabe. Eu vou, os nomes eu não escondo. Se o Paulo Martins sair para governador. Bom, presidente da República... Eu declarei o meu apoio ao Paulo Martins muito tempo atrás, tá? Na campanha passada no município. Aí eu estava aqui, eu falei para ele, Paulo do céu, ainda bem que eu não quero mais passar por isso que eu passei aqui no município. Tá? Eu já disse para todo mundo, eu sou Paulo Martins. Já falei, aí, nunca neguei para ninguém e recebi pedrada por causa disso, mas eu não quero nem saber, eu continuo Paulo Martins. Então, eu vou seguir mais ou menos isso, olha, eu vou hoje eu sou franco, pro piloto do avião, aí eu vou de Jair Messias Bolsonaro, também. Pro copiloto eu vou de Paulo Martins, tá? E pro cara que tá lá na torre, ajudando lá na torre, eu vou de
De Senado aí eu vou de Felipe Barros, é um cara que eu tenho a plena confiança, acho extremamente competente, um cara, conheço ele já tá pessoalmente. certo que vá, né? É. Aí nós vamos ter É um duas pré-candidato vagas, já. né? Vamos ter duas vagas. Vamos ver qual é o segundo, né? Vamos ver, tem bastante nome bons aí que podem aparecer, não custa nada a gente analisar, né? E para a Câmara de Deputado Federal aí a gente tem alguns nomes bons, né? Nós citamos já aí, que tem que entrar lá, e tem uns deputados estaduais aí. E o pessoal que entrou agora, os novatos aí da Câmara de Vereadores, vamos ficar aí, gente. Vamos fazer o trabalho aí, vamos aprender um pouquinho mais sobre política, entender mais o que a política faz. Tem que administrar bem o seu papel como vereador por 4 anos. Né? Por quê? Porque aí você vai estar o candidato vai estar aprendendo, a cidade, né? Ele vai conhecer bem a cidade, vai conhecer bem as leis. Ele precisa desse tempo lá dentro da Câmara Municipal. Ele precisa disso. Aí, de repente, já sai querendo dar um passo maior do que a perna, chega lá, apanha, porque lá é um tanque de tubarão e ele é só um lambari lá dentro. Sem dúvida nenhuma. Então, o que eu preciso? A gente precisa de pessoas maduras que entendam o seu papel, né? E que, principalmente, pensam no melhor para o povo, não no seu próprio bolso. Porque muita gente está na polícia hoje por causa do bom salário que é pago. Né? Sem dúvida. Então, eu acho que precisa de uma grande mudança aí nesse cenário político nosso, né? Começando pela Suprema Corte, que não deveria ser mandato vitalício. Sem tinha dúvida. que ser igual de senador, no máximo 8 anos, tinha que trocar, né? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que algumas mudanças tem que fazer. Algumas mudanças tem que se fazer, politicamente tem que se alterar algumas coisas. Sabe? Nós estamos na mão de muita gente. Eu acho que está na hora de mudar. Eu sou a favor. Eu sou sempre a favor da mudança, o que seja benéfico para o país e para o povo. Né? O que for diferente disso é bobagem. A gente tem que né? entender o que acho que o povo falta entender, algumas situações que acontecem nesse jogo político, porque é um jogo político. Agora, nós estamos no momento de articulações. Quem vai para qual partido, que cargo vai concorrer, né? Em quem confiar, no preparo. Então, agora é hora de você analisar um currículo. Acho que o nosso tempo já acabou, né, Alexandre? Já acabou. O Luan me ligou. O Luan está com febre, está muito doente, está de cama. Também essa mudança brusca de temperatura. E o Luan... Melhoras para o Luan aí, Deus abençoe, dê tudo certo. Está ouvindo vocês. O Luan está ouvindo. Você não vai mandar um abraço pro Luan? Ô, Luanzinho, eu falo fica que bonzinho já. Luan, se você tivesse uma namorada, ela cuidaria de você. Luan, falei para a Naná que você estava ruim, que estava na escuta, e ela não te mandou um abraço, hein, Luan? Não. Vou dar um conselho, arrume uma namorada. Um abraço Daí para esse menino. tudo, né? Não, o Luan é gente boa, esse é um menino que tem futuro, viu? Tem uma consciência política fantástica, pelo pouco que eu conversei com ele. Esse é aí que eu falo, Naná. Às vezes, lembra que eu falei que dependendo do cargo, tá na hora da gente tem que dar oportunidade para que eles criem experiência. Esse é um menino aí. Mas que nem fala. O Luan é um menino aí, ó. Na política, todo mundo fala, né? Porque igualdade de oportunidade, igualdade de oportunidade. Mas ninguém dá oportunidade para novos políticos. Sem dúvida. Você veja só, eu sei que vocês vão discordar aqui do que eu vou falar. Mas você veja só, eu vi diz que está tendo um negócio aí nas redes sociais aí da Camila Gonda, que foi agredida, não sei por quem. A Camila Gonda, não, acho que foi ela na que estava de sandália, não. Ah, não, desse eu não estou sabendo. Essa semana. Mas você veja só, são jovens, né? Vamos tirar um pouco a questão partidária, né, ideológica. Mas você veja, Camila Gonda tem 24 anos. Como é que é o nome daquela outra menina que também é nova? Tem a Laís Leão, que esteve ontem aqui comigo. Sim. Quantos jovens? O Guilherme Kilter, o Bétega, Bruno Seco, e mais Bruno Rossi, o da Costa. Então, você veja só que bacana. Os meninos. Gosto. Daí você pega... eu acho que o último dos velhos que estavam lá era o Tito Ziglin, né? Que agora entrou o Thiago. Eu nem sei. Eu acho que o último dos velhos era o Tito Ziglin, né?
Não, você me apertou sem me abraçar. Na desculpa. Câmara Municipal. Não. Mas deixa eu só fazer uma observação, bem rapidinho. Uma observação sobre a questão de dar oportunidade política. Lembra que eu te falei? Existem cargos secundários. Dentro da empresa existem cargos a ser aprendidos. Sim. Veja bem, eu acho que a questão maior hoje é a gente entender aonde eu devo começar. Isso. Então, tipo assim, ó, a Câmara de Vereadores é o maior exemplo do início político de alguém. O que ocorre hoje é que o cara chega, entra na política e já quer... Não, eu já quero ser presidente da República. Irmão, calma aí. Tu nem criou asas ainda. Tu nunca vê um pássaro sair no ninho. A mãe não empurra um pássaro sem asas, sem penas. O que ocorre no Brasil hoje, muitas vezes, é por isso que eu falei aqui, eu fiz a minha colocação. Gente... Vereadores que entraram agora, permaneçam no seu cargo. Exerçam a função de vereadores e entendam como a política acontece dentro do seu quintal. Se tu não sabe o que acontece dentro da tua casa, como é que tu vai reclamar da casa ou vai agir na casa dos outros? Complicado. Entendeu? Complicado. Entendeu? Esse que é o problema maior hoje. Muitas pessoas falam, Naná, você precisava sair a candidata. E eu não concordo. Porque eu acho que não tenho experiência para ser uma vereadora, né? Eu acho que não combina comigo esse tipo de cargo municipal. Tem que ter preparo. Eu entrevistei a Laís Leão e eu acho que você seria o mesmo perfil. A Laís estava falando, eu não conhecia a história dela de vida. Ela é urbanista e arquiteta. E ela estava falando o seguinte, ela discorda alguns pontos do Eduardo Pimentel, que é essa questão das obras. Sim. Né? Mas todo mundo a empresa que não tem capacitação para tocar essa obra tem que ser tirada e colocar uma outra empresa. E daí eu estava conversando com ela, ela falou assim que a única propósito de campanha dela era fiscalizar, monitorar o executivo. E esse, pelo que eu sei, é o papel da tias e tios do Zap. Sim. É fiscalizar, é cobrar e analisar. Tanto que ela falou assim, eu não prometi que eu ia fazer obra, eu não prometi nada, eu prometi que eu ia fiscalizar. Então foi a primeira vereadora que eu vejo. Tal. Ela falou que ela não fica na Câmara, que é mais fácil achar ela dentro do IPUC, vendo tudo o que está acontecendo, porque ela falou assim, eu saio de manhã, eu não vou tomar café com ninguém, meu negócio é cobrar, eu vou ver as obras, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo. Então o que acontece? A partir da hora, a partir da hora que nós tivermos pessoas, né, que estejam menos preocupadas em tirar fotos e sim trabalhar mais, eu vejo todo mundo é contra aí o João Bétega, né? Essa questão aí do João Bétega. O João Bétega é o perfil dele. Como o Vagnoni tem o perfil dele, aquela Maria Letícia lá, que teve um problema lá, tinha o perfil dela, o outro tinha o perfil dele. Eu acho que é perfil, Naná. Eu acho que você tem um perfil para ser, sim, uma parlamentar. E acredito que você seria aquela parlamentar mãe. Aquela parlamentar que abraçar a causa dos outros. Olha, a coisa que eu mais gostaria é que se eu fosse um dia parlamentar ou trabalhasse numa você faria? Câmara... Primeira coisa. Não, se você fosse eleita hoje, como vereadora, o que você faria? Uma reunião com todos os outros parlamentares de direita e a gente fazer em conjunto todas as coisas, um apoiar o outro. Porque o que acontece lá dentro é que um está contra o outro, às vezes até do mesmo partido. Isso é verdade. Eu acho que tinha que pegar, para ter um quórum, você vai lá, chama todo mundo, eu tenho esse projeto, vocês concordam, quero participar? Uma reunião entre eles, uma união lá dentro, porque o que acontece é o contrário. Um está querendo derrubar o outro. Então, não é isso. Eu acho que eu queria fazer essa ponte, sabe, para a gente fortalecer a direita. Não importa que partido é. Tem que fortalecer e tem que apoiar o outro. Dizer, eu não acho legal isso. O que você acha de nós melhorar essa parte? Cláudio, o que você faria se você fosse eleito hoje? Primeira coisa. Primeiro eu ia tentar entender direito o que é a Câmara de Vereadores. Né? Tá, mas vamos supor que você soubesse. O que você faria? Eu acho que a Naná tem razão nisso, apesar de eu não acreditar que isso vai acontecer nunca. Também, mas a primeira coisa que eu faria é o que essa moça está fazendo. Certo? Eu acho que eu teria a primeira função aí é realmente fiscalizar
O que ocorre é que temos. Eu vou falar sobre obras aí, sobre o Eduardo Pimentel. Eu trabalhei também na construção civil uma época aí, com um primo meu, fantástico até. Quem precisar de espaçador de concreto aí chama JCP. Tá? Olha só a propaganda aqui, qual que é o telefone da SP, qual que é o... JACP. JACP, Ele faz, qual que é o Instagram, indústria arroba? Você vai me... Ó, agradeço ao Alexandre aí, Jackson, agradece ao Alexandre aí que não vai te depois eu cobrar mando. nada pela merchandising aí. Depois eu mando uma fatura pro... Exatamente, JCP. Também não O que eu posso trabalhei, esquecer dos meus patrocinadores. ele faz espaçador de concreto aí para obras de grande porte, de pequeno, médio e grande porte. O que ocorre é o seguinte, ó, como eu trabalhei, eu acho que não tem, o Alexandre falou sobre o pequeno construtor, que tem condição de pegar. Eu acho que a primeira coisa que eu faria era solicitar um projeto que dividisse as obras de pequena, média e grande. O que ocorre é o seguinte, ó, que desse oportunidade para que as pequenas empresas construtoras pudessem fazer obras dentro da capacidade delas. Aí que está o erro, que eu vou te falar, que é o erro que hoje é utilizado dentro dos governos. O que acontece? Vamos abrir uma concorrência, licitação. Sem dúvida. Quem tiver o menor preço ganha. Beleza, o cara faz o menor preço. Mas não Aí o compra. cara não tem dinheiro para terminar Não a obra. compra, Então exato, né? fechou. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos analisar para ver, não é o menor preço, quem tem capacidade para entregar o serviço. Perfeito. Quem tem capacidade para entregar o serviço. Então nós faríamos a mesma coisa se fôssemos os eleitos juntos, nós começaríamos um trabalho junto aí, ó. Eu e tu. Daqui 3 anos Vamos a lá. gente pensa nisso Exatamente. aí. O que acontece? A gente faz uma Você acaba dobradinha. eleitoral Exatamente. de vocês. O que acontece? Nossa, então, disso daria capacitação para cada empresa. Olha, quem consegue fazer a ponte de Guaratuba, olha a capacidade de execução que tem que ter a empresa que vai fazer a ponte. Agora, o cara vem e coloca... Tão rápido, hein? Então, 24 horas. Minhas irmãs moram ali em Guaratuba. Mais rápido que a linha verde. Hã? Nossa, a linha verde. A linha nossa. verde é um negócio. Mais rápido que a linha A linha verde. verde é histórica, né? Não, Todo mas, mundo fala. mas a linha verde ela vai ser utilizada para estudo na faculdade de engenharia, que vocês não entenderam. Ah, É que quando o Sem Jaime dúvida. Lerner colocou o Castaniguchi para começar a obra, era para ser utilizada como trabalho na universidade de urbanismo, Ah. para você aprender a construir, a fazer asfalto. Nossa, então nosso... Então, minha Alô. primeira ação era fiscalizadora. Eu acho que tem que fiscalizar. fiscalizar, tem que ter condição. Olha, o dinheiro e outra coisa. Eu ia te falar antes sobre a questão do alvará e depois eu acabei cortando e vou voltar. Uma coisa um projeto que eu acho que deveria decorrer é a questão da estabilidade funcional do funcionário público. O que ocorre hoje é que você tem o cara passa no concurso, ele passa os 3 anos, estabiliza. Alexandre, esse cara não sai nunca mais. Ele não precisa te atender. Ele não precisa... Fica inacessível. E se você fica se achar ruim sentindo- ainda, se você achar ruim, você vai preso. Eu incorre o risco de você de ser preso. Ser preso. Então, tem algumas coisas hoje que acontecem no Brasil, é que eu sempre digo, eu acho que é importante, sim, o cara tem que ser estabilizado, tem que ter estabilidade e coisa, mas tem que ter uma análise, alguém tem que analisar o cara, velho, você está tratando mal o contribuinte, meu amigo, existe, a palavra é franca, funcionário público, você atende ao público indiferente do cargo que esteja. O que ocorre hoje no Brasil é mais ou menos isso. O Acho que vem a palavra é servidor público. Servidor é de servir. Você tem que servir ao público. ao público. Minha gente, acabou o programa. Agora, senão daqui a pouco o Luan vai começar aqui. Sem dúvida. Porque ele prometeu lá pro vereador lá do interior, o vereador é de... Como é que é lá perto lá de Francisco Beltrão? O vereador esteve Pato aqui a Branco. semana retrasada. Muita Branco, gente é boa. Não, é perto lá entre Francisco Beltrão e Pato Branco. Bárbaro. E o menino Capanema, onde nasceu Perfeito. o saudoso deputado, ex-deputado Caíto Quintana. Olha aí. E o Jacobo também é de Capanema. Eu acho que o Jacobo é de Capanema. E daí ele quer que eu reprise o programa com o vereador. Essa é a enciclopédia aqui da rádio, o seu Alexandre, é a enciclopédia que tu perguntar sobre nomes aqui, o cara tem uma memória para nome que é o seguinte, né? Mas você sabe, 30 anos de experiência ontem só. eu estava conversando, Cláudio, com o Val. O Val é o mestre de cerimônia lá da Assembleia Legislativa.
E o que faz nós, né? Ontem eu recebi mais um prêmio lá na Assembleia Legislativa, e o que faz nós sermos reconhecidos como os diferentes no meio da comunicação, os diferentes no meio da política? A nossa memória, né? Se Sem você dúvida. me perguntar aqui, hoje, por exemplo, Bento Munhoz da Rocha, eu te falo até onde era a casa do Bento Munhoz da Rocha, aonde ele morava, como que ele ia, como que ele voltava do Palácio do Governo, né? Que ele ia e voltava de ônibus. E ele achava ruim se alguém quisesse dar uma carona para ele. Então, assim, são histórias, lógico. Eu conheço também as histórias, né? Não é que eu li, né? Muita coisa. Minha família, que é uma família tradicional aqui em Curitiba, por parte de mãe. Minha família, nós somos descendentes do Visconde de Nácar, né? Somos pessoas pioneiras aqui no Paraná, aqui em Curitiba. E o meu tataravô, Joaquim Américo, que é o nome do estádio do Atlético. Então, nós temos aí dentro da família, nós temos o maior escritório de advocacia hoje do Brasil, aqui em Curitiba, que é do meu tio. Então, assim, meu pai foi um grande jogador de futebol, meu pai foi dono de cavalo de corrida, meu pai foi um dos grandes publicitários, meu pai foi dono de rádio. Então, eu me criei no meio de Luiz Geraldo Maza, me criei do Carneiro Neto, me criei com Ratinho, me criei... e as coisas ali foram me levando a acontecendo. viver tudo isso, né? Tem Então, uma bagagem bem grande. são 33 anos vivendo tudo isso, né? Minha tia foi professora da Universidade Federal do Paraná por 40 anos, foi a primeira psicóloga clínica do país, ela que ajudou a criar o curso de psicologia no mundo. Então, são coisas assim que isso me ajudaram a me tornar o repórter, o comunicador e apresentador que eu sou, por todas as informações que eu tenho. E tem alguns nomes ainda, né, que eu ainda, às vezes, começa a me dar falha. Já não me dava falha. Isso é a idade. Até uns 2, 3 anos atrás não me dava O falha. Covid é complicado. Olha, Teve eu Covid? ouvindo, Acho que não. ouvindo você falar sobre a sua experiência vasta, eu acho que eu represento a maior parte do Brasil. Eu, como Naná, como Silvana. Porque eu sou aquela moça que não ligava para a política. Estava nem aí para a política, mas eu fui despertada algum dia. Por quê? Porque isso veio para mim. Eu comecei, alguém me despertou na política. Foi Cidinha Campos, não foi nem Mas Bolsonaro. esse é o grande problema, Naná. Eu Mas concordo com esse você. é o problema do Brasil inteiro. Ninguém tem interesse. Exatamente. Minha função, por causa disso, a minha função como Tias do Zap é despertar o interesse político das pessoas. Você Essa é a entende de função do futebol, nosso Naná? grupo. Nada. Mas não é que nem o pessoal na política. De 4 em 4 anos quer se meter na Copa do Mundo, quer fazer a melhor escalação do time. Não. A política é isso. Pois é. Você quer escalar o cara que vai ser o presidente, você quer escalar o cara que vai ser o Gente, deputado, o cara que vai ser o senador. Quando eu comecei a conhecer pessoas envolvidas na política, no começo, olha, eu já me encantei com algumas pessoas que eu falei, hoje eu falo, nossa, como é que eu fui apoiar um trem desse? Entende? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai começando a enxergar quem é quem dentro da política. Nada, esse quem é quem é pesado. Né? E tem coisa que eu falei, gente, como é que lá no passado eu estava nesse partido apoiando essa pessoa? Eu falei, não. Né? Hoje, é isso que eu quero que as pessoas aprendam, sabe? Vejam as coisas como são, porque não é tudo bonito, não. Naná, mas Tem você muito veja... podre no meio disso aí. Mas você veja só, Naná e Cláudio. Eu, em 2002, né, qual que era o principal nome da oposição ao governo Lula no Brasil? Era o Fernando Henrique, não era? Não. Não, Fernando Henrique estava chegando na final. Era o Serra Era o José e o Serra. Alckmin. Era o Serra e eu o votei no Alckmin. Serra. Eram os os dois. grandes nomes. Era Sim. o Serra e o Alckmin. Eu votei Sim. no Serra. Aí o que acontece? Você veja. Eu acabei me envolvendo em fazer trabalhos de comunicação pro Alckmin. Não recebi até hoje, mas quem me contratou foi o Takayama. Eu falo sempre, eu gosto de falar o nome. Porque se o cara vier, eu tenho prova Sem que ele me dúvida. deve. Pode eu tenho citar prova que ele nomes. me deve. E o Takayama ficou me devendo num evento lá, por alguns eventos do Geraldo Alckmin. Beleza. Mas Geraldo Alckmin, naquele momento, era o cara. topo. Era o topo. E hoje, quem é Geraldo Alckmin? Não é o topo, então não se culpe por algumas coisas, né? Sem dúvida. Eu estive com o Fernando Collor, Sem dúvida. na época, o Fernando Collor, lá em Brasília, eu trabalhava com o Dr. Renan Stefanes, Fernando Collor me deu o partido PMM para trazer para o Paraná.
E eu trouxe o partido. Ele era o topo. Né? Sim. E hoje quem ele é? Não é nada. Então, assim... Preso, Collor. Meu Deus, não lembra disso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ixi, pode dar pior, E eu vou te dizer, Zé, que não dá muito para... Você já viu que não dá muito para falar, né? As coisas e tal. Cuidado, aqui, né? aqui dá processo. Não, aqui nessa rádio aqui já aqui foi essa rádio está de tudo essa aqui. rádio Tem que começar a escrever. benzer. Aqui temos histórias grandes, desde vereadores até ex-governadores. Nem fala. Nem fala, vamos ficar quieto. Cláudio, muito obrigado por mais essa tarde, por mais essa honra de estar ao seu lado, comunicando, informando neste programa maravilhoso de Naná Bottom, o programa A Tia Pode, de Tia do Zap e Tios do Zap. A apresentação, eu gosto de sempre falar Naná Bottom. Naná Bottom, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos falando aqui no seu programa, esse programa maravilhoso, programa que tomou conta da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, todo mundo, em todos os cantos do país, acompanhando aí esse programa maravilhoso. Tá famosa, hein, Naná? Todo mundo te conhece, hein, Naná? Será? Naná, muito obrigado. Um bom final de semana para você. Até a semana que vem. Obrigada, pessoal. Eu quero deixar o arroba. Siga no Instagram, é arroba Tias e Tios do Zap. E no YouTube é A Tia Pode, com D mudo. Segue lá, se inscreva, compartilhe, assista nossos vídeos. Eu trago conteúdos, né, para que a gente possa aí aprender um pouco mais, a ter uma visão política melhor. E não se engane com um rostinho bonito, com piazada que sai na internet fazendo vídeos, tá? Então, vamos, como disse o Cláudio, vamos olhar o currículo, né, Claudião? Sem dúvida. É isso aí. Eu quero agradecer a Naná mais uma vez pelo convite, por estar participando junto. O Alexandre, o mestre aí, O grande. meu professor aí na comunicação aí, tô aprendendo muito, graças a Deus, tá? Quero também deixar aqui para quem quiser conhecer a Direita Paraná, né? www aí entra nas nossas páginas, na Associação da Direita Paraná, tá? Quem quiser conhecer, a gente tá aí. Eu sou o líder aí da Direita Paraná Curitiba. Alexandre, mais uma vez, obrigado, tá? Por ter nos dado a oportunidade. Naná, principalmente, tá? Muito obrigado, bom final de semana. Deixa eu falar, preciso falar de um... Eu tenho um patrocinador que é o Impact Hub. Impact Hub é um espaço de cowork e também tem espaço para salões de festas. E lá você pode levar o seu trabalho, o seu escritório para o Impact Hub. Ele fica ali atrás do Shopping Miller. E também temos aí o amigo Aloysio Júnior, que vai cuidar aí da minha parte da internet. Temos o Wes Audiovisual, que é o cara que me filma quando eu não filmo aqui na rádio. Ele está lá no estúdio comigo, é um cara que está melhorando a minha imagem. Até sai até um pouco mais bonitinha no vídeo dele. Né? E também o Rodrigão, que é RLD Consultoria. Também são pessoas que estão me apoiando aí. E estamos aí num projeto maravilhoso que nós vamos ter aí algumas surpresas ali no futuro. Aguardem. Naná, então, foi? Acabou? Foi. Tchau. Boa semana aí. Arrivederci. Para todo... Arrivederci, fala italiano. Parlo. Só parla italiano. Esperando muito. Naná, fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.